Olá pessoal dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa. E o que nós iremos fazer hoje é a correção do primeiro exercício do segundo bimestre, que é a correção dos modos verbais. Vamos aí relembrar quais são os modos e vamos realizar então essa correção. Como sugestão, revejam lá a aula 1, verifiquem ali esses exercícios com o objetivo de nós fixarmos esse conteúdo, pois isso irá facilitar e muito nos próximos dados e nos próximos itens que nós iremos conhecer. Então, o primeiro exercício que nós temos é o seguinte: aparece ali uma foto, uma charge, em que mostra dois garotos. O primeiro garoto diz o seguinte: Fido, essa é a Estátua da Liberdade. E o outro garoto responde: imagina se ela fosse em São Paulo. Então vamos perceber aqui o seguinte: a fala de dois meninos. E essa fala, ela é exposta por meio de balõezinhos, que é um artifício aí, um recurso bem típico de quadrinhos, que vocês ainda irão ver aí no próximo bimestre. E o primeiro menino fala: Fido, Fido, essa é a Estátua da Liberdade. Será que ele está afirmando aqui? Sim, ele está afirmando. Fido, essa é a Estátua da Liberdade. Enquanto o outro menino, ok, ele já fala mais admirado. Olha a reação dele aqui. Ele menciona: imagina se ela fosse em São Paulo. Então vamos relembrar aí. Quando eu falo que um verbo está no modo indicativo, é aquele modo que expressa o quê? Certeza. Por exemplo, eu escrevi na lousa. Verifiquem aí essa frase que ela expressa o quê? Uma exatidão, uma certeza. Agora se eu falo eu não escrevi na lousa, de qualquer forma também expressa uma certeza. Quando que eu sei que o verbo está no modo indicativo? Quando eu tenho ali a absoluta, quando eu tenho a exatidão daquele fato. Agora percebam a mudança, vamos utilizar aí essa mesma construção. Se eu escrevesse na lousa, ela vai estar no modo indicativo também? Ela está expressando uma ideia de certeza? Não. Se eu escrevesse na lousa, ela expressa o quê? Uma possibilidade. Então, quando o verbo expressa uma possibilidade, eu digo que ele está no modo subjuntivo. Agora, se eu menciono escreva na lousa, você percebe aí que eu estou dando uma ordem para que alguém realize? Então, o verbo ele está no modo imperativo. O verbo do imperador, lembra? Verbo imperativo, aquele que traz uma ideia de ordem, uma súplica. Então, vamos recapitular. Eu escrevi na lousa. Modo indicativo, porque expressa certeza. Se eu escrevesse na lousa, eu não tenho certeza, é uma possibilidade, eu não fiz, ou como eu posso também não fazer. Se eu escrevesse, o verbo está no subjuntivo. Cuidado para não confundir um nome com substantivo, porque uma coisa é diferente da outra. Então o verbo estará no subjuntivo. Se eu escrevesse na lousa, escreva na lousa. Perceba aí que eu estou dando uma ordem, portanto o verbo estará no modo imperativo. Agora vamos reler aqui a fala dos dois garotos. Fido, essa é a Estátua da Liberdade. Olha que ele está afirmando. E o outro fala: imagina se ela fosse em São Paulo. Então, qual das expressões expressa uma ideia de certeza e qual expressa uma ideia de possibilidade? Então, no primeiro exercício, mencionava ali o seguinte: compare a frase dos dois balões, identifique qual expressa uma ideia de certeza
e transcreva a frase abaixo. O que é transcrever? É reescrever a frase. Então, qual dos dois aqui está apresentando uma ideia de certeza? O que apresenta uma ideia de certeza é o primeiro. Olhem aqui, Fido, essa é a estátua da liberdade. Ele está afirmando. E como que era o desenho mesmo ali do exercício? Ele via a estátua da liberdade sem nenhuma pichação. Esse aqui já via a estátua da liberdade pichada e maltratada. E na letra B, em qual dos dois há uma ideia de possibilidade, hipótese? Transcreva a frase nas linhas traçadas. Qual que apresenta a hipótese? Imagina se ela fosse em São Paulo. A Estátua da Liberdade não fica em São Paulo. Ele está imaginando como seria a Estátua da Liberdade se ela estivesse em São Paulo. Será que ela estaria danificada, pichada? Então, aqui eu tenho uma ideia que apresenta possibilidade. Dessa forma, eu menciono, então, que o verbo está no modo subjuntivo. E a letra C questiona o seguinte: é correto afirmar que nos dois balões há a presença do modo indicativo? Lembra do modo indicativo? O modo que afirma, que traz uma certeza. É possível afirmar que os dois balões estão no modo indicativo? Não. Por quê? O primeiro apresenta uma certeza e o segundo apresenta uma possibilidade. Então, essa é a minha justificativa. Agora vamos corrigir o exercício 2, em que ele pede: identifique se as frases estão no modo indicativo, que expressa certeza, subjuntivo, possibilidade, ou imperativo, que expressa uma ordem. Então, vou apagar aqui, pausem essa parte se for necessário, para que vocês possam aí ter mais detalhes em relação a esse exercício. E agora vamos resolver o exercício número 2. Letra A. Fizemos a lição de casa. Quem fez a lição de casa? Nós. Nós fizemos a lição de casa. Será que essa frase aqui, o verbo fazer, que está como fizemos por causa do nós, será que ele expressa uma ideia de possibilidade? Não. Uma ideia de ordem? Não. Ou uma ideia de uma certeza, uma ideia indicativa? Indicativa. Assim, esse verbo está no indicativo. Agora vamos ver o outro aqui, letra B. Façam a comida para o almoço. Façam a comida para o almoço. Percebam, será que esse façam aqui expressa uma ordem? Façam a comida para o almoço. Eu estou pedindo para que alguém faça. Então, eu identifico aqui que o verbo está no modo imperativo. Vamos agora verificar a letra C. Letra C. Se pudesse, iria viajar. Veja bem, aqui expressa uma certeza, eu fui viajar? Não. Vá viajar como uma ordem? Não. O que expressa aqui? Uma possibilidade. Se eu pudesse, então eu tenho esse verbo destacado no modo subjuntivo. Ok? Letra D. Eu consertei o carro. Eu consertei o
carro. Será que aí expressa uma possibilidade se eu consertasse o carro? Uma ordem, conserte o carro? Ou uma certeza, eu consertei o carro. O que eu fiz com o carro? Eu consertei. Sendo assim, esse verbo ele está no modo indicativo. Vamos agora para a letra E. A letra E, F e G, elas têm contextos parecidos. Então, vamos ver logo as três. E, enviei um e-mail para meu amigo. Letra F. Quando eu enviar um e-mail para meu amigo. Letra G. Envie um e-mail para meu amigo. Então percebam que todas estas frases está sendo utilizado o quê? O verbo enviar. Só que um está no indicativo, um no subjuntivo e outro no imperativo. Então veja bem, enviei um e-mail para meu amigo. O que eu fiz? Enviei. Esse é o verbo. Ele expressa certeza, possibilidade ou ordem. Ele expressa uma certeza. Então, ele está no modo indicativo. Letra F. Quando eu enviar um e-mail para meu amigo. Olha aqui, quando eu enviar. Eu não estou falando que eu já enviei, que se eu já tivesse enviado seria uma certeza. Mas quando eu enviar, eu estou dando uma possibilidade, não é uma certeza. Então, qual que é o nome aí? Ele está no subjuntivo. Agora vamos ver o último. Envie um e-mail para meu amigo. Estou mandando. Envie um e-mail para meu amigo. Se estabelece uma ordem, então ele está no modo imperativo. Então pausem aqui para que vocês possam ter aí uma ideia mais ampla. Então corrigimos aí o exercício da primeira tarefa do segundo bimestre. Corrigiremos aí outras tarefas para que vocês possam se habituar, se acostumar mais com esses termos, com esses nomes, porque o verbo ele é sim um conteúdo bastante extenso e que vocês vão ver por muito tempo. Revejam ali a aula 1, verifiquem estes exercícios, nos vemos aí na próxima correção, na próxima videoaula. Cuidem-se e até a próxima.